O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Quero saudar as famílias das crianças que serão batizadas logo após essa Santa Missa. Uma pequena palavra para vocês bem no início. No batismo é a primeira vez na nossa vida em que nós, como nessas leituras de hoje, acolhemos a Jesus, a Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso próprio corpo. O batismo é isso, é acolher a presença de Jesus vivo, que deu a sua vida por cada um de nós, na nossa vida e no nosso corpo. Como Abraão acolheu a Santíssima Trindade, os três, ele acolheu com alimento, dando sombra e ficando atento à palavra deles. Marta e Maria também, no Evangelho, acolheram o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que estava ali na casa delas. E lembra como é importante essa parte de sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, como Maria estava fazendo no Evangelho. Também todos aqueles que são batizados, Deus fala com todo batizado. E o papel dos pais e dos padrinhos é ajudar a perceber que Deus fala na vida deles. Primeiro, ajudar com o próprio exemplo. Segundo, ajudar com a oração. E terceiro, ajudar ensinando a fé. Porque, claro, quem não sabe que Deus fala com eles, quem não conhece o rosto de Jesus, não conhece os ensinamentos dele, tem dificuldade de perceber que ele fala conosco. Mas ele fala, assim como estava falando com Maria, no Evangelho, dentro da casa dela. Essa é a missão dos pais e padrinhos no batismo. Povo de Deus, na primeira leitura, Abraão recebe os 3 visitantes e ele se empenha muito em acolher-os bem. Os padres da igreja veem nessa passagem uma manifestação da Santíssima Trindade, porque são 3. Eles têm uma palavra a respeito do futuro de Abraão e, no entanto, Abraão se dirige a eles como um só. Ele fala, meu Senhor. E são 3. Então, nesse mistério, eles veem o próprio Deus, Santíssima Trindade, se manifestando a Abraão. Marta também, no Evangelho, acolhe o Senhor na sua própria casa. Então, primeiro, nós devemos nos examinar. É parte da nossa vocação como cristãos, acolhemos as pessoas. Sermos generosos, sermos pessoas de acolhida, tanto em casa, quanto na nossa comunidade, quanto também no trabalho. Enxergar nas pessoas que estão próximas, não ameaças à nossa segurança, ou ameaça concorrentes nossos que vão tomar nossos lugares, mas ser pessoas de acolhida, como Abraão, como Marta e Maria no Evangelho. A gente procura fazer isso, acolher bem as pessoas.
acolher bem uma pessoa desconhecida na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho. Isso é parte da nossa vocação cristã, porque assim a gente acolhe o próprio Deus. São Paulo fala sobre essa passagem de Abraão, que alguns, sem perceber, acolheram anjos ou o próprio Senhor. Uma outra parte das leituras de hoje é a parte de sentar aos pés do Senhor e escutar. E Abraão faz as duas coisas. Abraão acolhe, ele prepara a comida, ele se levanta no meio-dia, bem na hora que está mais desconfortável, e coloca os outros sentados. Ele fica de pé o tempo todo, ele os serve, mas ele fica ali ao lado deles, esperando também ouvir uma palavra. Então Abraão está servindo, mas também está com o coração atento. Tanto é que um deles faz a profecia do nascimento do seu filho, de Sara. E ele está atento, embora esteja acolhendo e trabalhando bastante. No Evangelho, Maria está sentada aos pés do Senhor e está escutando. Essa é a outra parte que cabe a nós, escutar, ou seja, orar, rezar. A gente encontra tempo para estar aos pés do Senhor? Claro, em primeiro lugar, na missa aos domingos, mas não só. Outros dias da semana, outros momentos. A gente encontra um tempo para parar e tentar olhar para Deus, para olhar para Jesus, como Maria estava olhando para Jesus. No rosário a gente faz isso, a gente olha para os mistérios da vida de Jesus. Mas não precisa ser só no rosário. Sabemos parar e tentar escutar a Deus, como Maria estava fazendo? A gente para um tempo para tentar escutá-lo? Cuidamos do silêncio interior para aprender a escutar o Senhor? Porque às vezes a gente está em silêncio com nossos lábios, mas o nosso coração não está em silêncio. O nosso coração está cheio de coisas, ou nossos ouvidos, a gente está ouvindo muitas coisas, coloca ali às vezes o celular o dia inteiro, e o nosso coração não está em silêncio. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que ela fazia oração todos os dias, claro, como todos nós devemos fazer, ela como freira mais ainda, várias horas, e ela dizia que ela não escutava Deus falando muito com ela durante a oração, embora ela fizesse oração sempre, mas ela fazia oração, e algumas horas depois, quando ela estava trabalhando, aí ela ouvia a resposta de Deus, às vezes através de uma coisa que alguém falava, às vezes através de alguma situação, mas ela conseguia fazer isso porque ela estava com o coração dela em silêncio. Mesmo que ela estivesse trabalhando, ela estava em atitude de escuta. E por isso ela conseguia perceber que aquilo que ela dizia para Deus na oração, ao longo do dia, depois Deus respondia para ela. Que nós também estejamos com os nossos corações atentos. Uma última perspectiva que poderíamos pensar: no Evangelho, Jesus diz para Marta: te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Bom, primeiro, que claro que Jesus não reprova exatamente a atitude de Marta de trabalhar, mas aparentemente parece que existe uma certa atitude de inveja de Marta, porque ela vê a sua irmã ali, atenta, ouvindo a melhor parte. E por trás da crítica dela, talvez até sem ela perceber, existe uma certa atitude de inveja dela. E isso acontece conosco também. Às vezes, quando nós estamos a chamar a atenção dos outros, ou alguma coisa que a gente pensa que tem razão, às vezes no fundo ali atrás se esconde algum tipo de inveja. Talvez nós nem tenhamos consciência disso, mas é muito interessante a gente se dar conta disso, porque isso nos ajuda. Às vezes, por trás de muitas críticas, existe algum tipo de pequena inveja ali por trás. E a gente deve estar atento a isso. Mas, às vezes, nós estamos como Marta, cheios de preocupações e cheios de coisas para fazer. Algumas vezes são muitas preocupações mesmo, e preocupações boas, honestas. Outras vezes nem tanto. Às vezes tem muita coisa que a gente se preocupa e que não deveria nos preocupar, que não são coisas tão importantes assim. Mas às vezes nós temos muitas coisas realmente e muitas preocupações. E quando a gente está cheio de coisas e cheio de preocupações para fazer, convém a gente parar e perguntar a Deus: mas dentre todas essas coisas, qual é a única necessária? Qual é a necessária?
No latim, essa passagem é o unum necessário. Então, qual é a mais importante? Provavelmente a gente não vai conseguir fazer tudo, ou a gente não vai fazer bem todas as coisas, mas o unum necessário, a gente deve tentar se esforçar para fazer bem. Se a gente não conseguir, a gente pede perdão e recomeça. Mas é bom que a gente pare e pergunte, dentre todas essas coisas, Senhor, qual é o único necessário? E me propor a fazer. No caso de Marta, o único necessário era escutar o Senhor. Podia dar muita coisa errada ali. Podia não dar certo o jantar, podia não ficar muito bem a ordem da casa, mas isso não era o único necessário. O único necessário naquele momento era escutar o Senhor, era escutar a sua palavra. No caso de Abraão, era acolher bem aqueles 3, mas ele estava em atitude de escuta. Qual é a coisa mais necessária dentre todas essas coisas que eu estou me preocupando? Perguntar a Deus e pedir a Ele a graça de fazer bem aquilo que é o mais necessário. As outras coisas talvez a gente não consiga fazer tão bem, mas que a gente faça bem o único necessário. Que possamos encontrar o Senhor e saber acolhê-lo, muitas vezes na presença de outras pessoas que Ele coloca na nossa vida, para que saibamos acolher, que saibamos encontrar tempo para estar na sua presença, olhar para Ele, escutá-lo, fazer silêncio interior, e que também a gente saiba sempre colocar diante dEle a pergunta, mas dentre todas essas coisas que eu devo me preocupar, qual é a mais necessária, a única necessária? Amém.